daqui até o hospital, se ele for de carro, é o que a gente imagina, porque daqui do alto a gente já consegue avistar batedores do Exército, também ambulâncias, carros do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar. Então a gente imagina que ele deve fazer esse trajeto pelo chão, daqui de Congonhas até o Hospital Albert Einstein. O trajeto não é longo, domingo, trânsito livre, não deve levar mais de 15, 20 minutos. A assessoria da presidência informou nesta sexta-feira que durante o período da cirurgia e por mais 48 horas, o vice-presidente Hamilton Mourão vai exercer a presidência. Isso a pedido dos médicos, que pedem descanso total nesse período de 2 dias que se segue a cirurgia. Após esse período de 48 horas, o presidente Jair Bolsonaro pretende reassumir a presidência e despachar do hospital daqui de São Paulo em uma área separada só para isso. Ele deve contar com um apoio especial do Planalto. A gente conversou com a equipe médica, que diz estar bastante tranquila com o procedimento. O médico explica que essa cirurgia eletiva, marcada, tem condições totalmente diferentes da primeira, feita no dia que o então candidato Jair Bolsonaro levou a facada. Naquela ocasião, ele chegou ao hospital depois de perder muito sangue, bastante debilitado. Ramos da veia e artéria mesentéricas foram cortados, o intestino grosso havia sido perfurado de um lado a outro, o intestino delgado também atingido, então foi necessário fazer uma ligação a partir do intestino grosso com a colocação da bolsa de colostomia. 5 dias depois, Jair Bolsonaro passou por outra cirurgia por causa de uma obstrução do intestino delgado, um grande acúmulo de líquidos. Agora, a equipe diz que a cirurgia é muito mais tranquila, é feita num ambiente controlado, é considerado uma cirurgia rotineira, essa retirada da bolsa de colostomia. Chegou-se a cogitar que ele retiraria a bolsa em dezembro, mas o tempo de recuperação poderia atrapalhar a posse, então foi determinado que isso aconteceria agora. Então, essa cirurgia já marcada, tem uma situação muito mais tranquila para a equipe médica. Mas agora a equipe, depois de checar o estado de saúde do presidente com exames pré-operatórios, deve então fazer o que chamam da reversão da colostomia, a retirada da bolsa. O procedimento está marcado para essa segunda-feira, às 6 horas da manhã, e a previsão é que dure 4 horas. A gente já vê a escada do avião da Força Aérea Brasileira descendo, vai tocar aqui a pista do aeroporto de Congonhas. Muita gente, um esquema grande de segurança esperando o presidente desde cedo aqui ao redor do aeroporto de Congonhas. Vai descer o presidente agora. Como eu já disse, ele vem com uma pequena delegação, acompanhado da primeira-dama Michele Bolsonaro, também alguns assessores. Eles devem seguir diretamente para o aeroporto de Congonhas. E lá o presidente então é internado para esses exames pré-operatórios, também alguns procedimentos necessários para esse preparo para a cirurgia, marcado para bem cedinho, 6 horas da manhã. Lembrando que ontem o presidente Jair Bolsonaro esteve em Minas Gerais, em Brumadinho, para ver o estado da situação que aconteceu depois da quebra da barragem. Até pensou-se que ele poderia pensar em adiar a cirurgia, mas não, tudo acontecendo dentro do previsto. Ele chega aqui a São Paulo já como foi programado e anunciado pela assessoria da presidência na sexta-feira passada. Hoje o avião da Força Aérea Brasileira deixou Brasília exatamente às 8 horas e 38 minutos. E o voo, então, aconteceu dentro do previsto. Menos de 1h30 até São Paulo. Veio o avião da Força Aérea Brasileira, que já esperam batedores do Exército, também ambulâncias, carros do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar. Devem acompanhar o presidente Jair Bolsonaro e a delegação, as pessoas que o acompanham nessa vinda a São Paulo, até o Hospital Albert Einstein. Ele deve fazer esse trajeto pelo chão. A gente acha que em 15, 20 minutos, como o trânsito está livre, domingo aqui na capital paulista, ele já deve chegar ao aeroporto. Isso, ao hospital. Agora, como a gente disse, é uma cirurgia previamente agendada, né? Então, a equipe médica fica muito tranquila de fazer essa reversão da colostomia. Segundo eles, é uma
É uma cirurgia que leva 4 horas, é uma cirurgia extensa, claro, tem que fazer toda a religação do intestino grosso que foi atingido pela facada em 6 de setembro do ano passado, mas as condições em que chega o presidente Jair Bolsonaro para essa cirurgia são totalmente diferentes daquela cirurgia emergencial no dia 6 de setembro. Ele tinha perdido muito sangue, estava bastante debilitado, então foi uma cirurgia feita às pressas, com muita expectativa, tinha que ser feito tudo muito depressa, afinal ele tinha rompido ali ramos das veias e artérias mesentéricas. Isso leva a muita perda de sangue, o intestino grosso havia sido totalmente perfurado de um lado a outro, o intestino delgado em pelo menos 2 cortes, então foi necessário naquele momento fazer uma ligação do intestino grosso com a bolsa de colostomia. 5 dias depois, o presidente, então candidato Jair Bolsonaro, começou a se sentir mal, houve um acúmulo grande de líquido, uma distensão abdominal e os exames mostraram então que havia sido obstruído o intestino delgado. Ele então passou por uma nova cirurgia, foram retirados os pontos e essa obstrução foi resolvida. Agora, mais de 4 meses depois, ele chega para essa cirurgia eletiva, a retirada da colostomia, algo que já havia sido previsto e só não foi feito antes para que não houvesse a possibilidade disso, da recuperação, atrapalhar a posse do presidente Jair Bolsonaro. Essa cirurgia marcada para essa segunda-feira, às 6 horas da manhã. Hoje, nesse domingo, ele deve então passar por uma série de exames pré-operatórios para testar o estado de saúde, também alguns procedimentos que já vão preparando o presidente para essa cirurgia já amanhã de manhã. Agora, a assessoria da presidência informou já na sexta-feira que o presidente Jair Bolsonaro passa a presidência para o vice-presidente Hamilton Mourão só durante a cirurgia e pelas 48 horas seguintes. Logo depois desses 2 dias que foram exigidos pela equipe médica, os médicos pediram descanso total nesse período de 2 dias que se seguem a cirurgia, mas logo depois o presidente Jair Bolsonaro pretende reassumir a presidência e fazer os despachos de dentro do hospital. O hospital preparou uma área que eles dizem mais humanizada para isso dentro do hospital, uma área especial. Também o Planalto preparou todo um esquema de apoio ao presidente para que ele possa fazer os despachos do hospital. A previsão é que ele passe aqui na capital paulista pelo menos 10 dias nesse período. Depois das 48 horas da cirurgia, ele reassume a presidência e faz os despachos de dentro do hospital nessa área especialmente reservada para isso. A gente vê agora o carro com o presidente Jair Bolsonaro deixando aqui à frente da área do aeroporto de Congonhas. Eles devem fazer ali um retorno na alça da Avenida dos Bandeirantes, devem pegar a 23 de maio, corredor norte-sul, entrar ali pela jornalista Roberto Marinho, sair na Avenida Morumbi, então chega ao Hospital Albert Einstein. Já vê o presidente Jair Bolsonaro acompanhado de um comboio de batedores do Exército, da Polícia Militar, carros do Corpo de Bombeiros, já no bairro do Morumbi, deve estar a 3 minutos do Hospital Albert Einstein, onde deve fazer a internação. Agora, nesse domingo, para a cirurgia marcada para amanhã, 6 horas da manhã. O presidente Jair Bolsonaro, que pousou em Congonhas um pouco depois das 10 horas da manhã, saiu de Brasília um pouco depois das 8h30, veio em 1h30 dentro do tempo previsto e agora chega à capital paulista para fazer os procedimentos e o preparo, os exames para a cirurgia marcada para amanhã, às 6 horas da manhã. A cirurgia que os médicos chamam de reversão da colostomia. Simplesmente vai tirar a bolsa de colostomia depois de 4 meses, mais de 4 meses da facada que levou em 6 de setembro durante a campanha para a presidência. Ele já entra na rua do Hospital Albert Einstein chegando para essa internação. A equipe médica o aguarda. Ele deve agora passar por todos esses procedimentos. É muito importante atestar como é que está a saúde do presidente Jair Bolsonaro, se ele tem condições de passar por essa cirurgia. Mas
a equipe médica muito tranquila, diz que essa é uma cirurgia muito comum para eles que são médicos, ela é extensa, deve levar 4 horas, começa às 6 horas da manhã, então a previsão é que termine no fim da manhã dessa segunda-feira, mas as condições que o presidente Jair Bolsonaro chega dessa cirurgia são muito mais tranquilas, muito mais controladas do que naquele 6 de setembro, quando ele chegou já ainda debilitado pela facada, segundo os médicos. Hoje, ele deve então fazer esses procedimentos, fazer os exames, deve, claro, se preparar para a cirurgia amanhã às 6 horas da manhã. E depois da cirurgia, a expectativa é que fique durante 48 horas em repouso absoluto. Depois, a intenção do presidente é reassumir a presidência e fazer os despachos durante 10 dias aproximadamente daqui do Hospital Albert Einstein, na zona sul de São Paulo. Para isso, ele veio acompanhado de uma delegação de assessores, também da primeira-dama Michele Bolsonaro, vai entrando aqui na garagem do Hospital Albert Einstein. Claro, um grande número de jornalistas já esperam o presidente na porta do hospital. E vem também o presidente Jair Bolsonaro de Brasília com o porta-voz do Planalto, que deve informar para a gente quais são as condições de saúde do presidente Jair Bolsonaro, como está sendo a recuperação. As primeiras 48 horas são as mais críticas, mas durante pelo menos 10 dias a equipe médica deve acompanhar de perto como é que se adapta o organismo do presidente Jair Bolsonaro, o corpo do presidente Jair Bolsonaro, a essa nova condição, agora sem a bolsa de colostomia. O presidente veio com essa pequena delegação. A primeira-dama, Michele Bolsonaro, ela deve ficar aqui em São Paulo com o presidente durante os 10 dias de internação. Veio também com um grupo de assessores, ajudante de ordens e o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno. Por que ele veio com todos esses assessores? Para poder fazer os despachos da presidência daqui de dentro do Hospital Albert Einstein. Preparou uma ala especial, segundo a assessoria do hospital, é uma ala mais humanizada para que o presidente Jair Bolsonaro faça os despachos daqui e a equipe médica possa acompanhar de perto a recuperação do presidente Jair Bolsonaro. Ele deve passar por exames pré-operatórios de sangue e também de imagem. Deve tomar medicações também para fazer uma lavagem intestinal e também antibióticos para diminuir o nível de bactérias no intestino para, claro, passar, portanto, pela operação amanhã logo cedo. Está previsto às 6 horas da manhã o início desse procedimento e como que isso vai acontecer. A cirurgia é comandada pelo doutor Antônio Luiz Macedo. Junto com ele, outros 2 gastros, anestesistas e também uma instrumentadora vai estar participando desse procedimento que deve durar entre 3 e 4 horas. É uma cirurgia bastante delicada. Eles devem usar o mesmo corte das outras 2 cirurgias. Vamos lembrar, né, que o presidente Jair Bolsonaro acabou levando uma facada durante um evento de campanha lá no dia 6 de setembro em Juiz de Fora. Essa facada perfurou em 3 pontos os intestinos delgado e grosso, portanto foi necessária a colostomia, tentando separar esses 2 intestinos e agora a retirada dessa colostomia acontece hoje. Lembrando também que uma segunda cirurgia foi feita logo depois porque ele acabou tendo um procedimento inflamatório cerca de uma semana depois da primeira cirurgia. Então agora o procedimento primeiro de tudo, eles vão apenas saber a condição que está o abdômen do presidente durante a cirurgia, ver se tem alguma aderência no intestino. Tendo aderências, o que é um processo comum de cicatrização, eles devem tirar todas essas aderências para depois religar os intestinos. Quando a gente fala religar, esse procedimento é feito por um grampeador e também pontos manuais. E daí vocês devem me perguntar qual é o pós-operatório previsto, né, Vanessa? Bastante delicada essa cirurgia. Então a gente sabe aqui primeiro que nas primeiras horas, nos primeiros dias, apenas o presidente vai poder tomar suco, água, gelatina e depois
com o tempo, vem ali uma alimentação um pouquinho mais sólida, com purê, com sopas, e aí sim ir normalizando essa alimentação em cerca de 5 dias até chegar na alimentação sólida. Isso se não tiver nenhuma intercorrência. A gente sabe aqui, já que a gente acompanhou desde a primeira vez que o presidente veio para cá, depois que ele levou essa facada, que é um procedimento que depois merece bastante atenção no pós-operatório. Ele pode sim novamente apresentar aquela fístula. Quando a gente fala fístula, para quem não sabe, é quando um ponto se abre. Então, claro que isso pode levar a uma infecção e se isso acontecer, o procedimento é novamente cirúrgico. Então é bastante delicado e até 6 meses depois dessa cirurgia